Recentemente, um vídeo sobre uma história Minecraft ficou muito famoso tanto na gringa quanto aqui no Brasil. É o Procurando por um Mundo que Não Existe, que no Brasil ficou também conhecido como Não Vire à Esquerda. Mas é basicamente uma história contada por um youtuber chamado Wifes, como vocês quiserem pronunciar. E a base de tudo é que ele criou todo um RG com toda uma história publicada em outro canal. Depois ele mesmo pega essa própria história que ele fez e faz toda uma narração por cima. Antes ele falava de RGs de outros canais, mas agora é assim que ele tá fazendo. Inclusive, o mais recente dele que eu vou falar nesse vídeo, que é Na Busca pelo Leviatã, onde o Wifes fala de uma busca onde ele encontrou relatos do Leviatã aparecendo no Minecraft normal, no survival normal da versão do jogo. Ele tava vendo vários relatos do Reddit, procurando testemunhas se isso realmente existe, e essa é a história que a gente vai ver hoje. O vídeo atualmente tá com 12 milhões de views, tem 1h30 de conteúdo e... Oi, eu sou o Rentune e eu quero contar toda essa história aqui pra vocês. A procura pelo Leviatã. Assim como eu falei no início, ele já logo mostra um post do Reddit falando de uma criatura no fundo do oceano muito estranha. Só que, como a gente pode ver até no print que ele tá mostrando que esse Reddit fala, não dá pra ver nada direito nessa imagem. O post do Reddit também diz o seguinte: essa é a minha primeira vez postando nesse fórum. Eu tava muito confuso com o que tá acontecendo aqui. Eu fui procurar um barco no meio do oceano pra um amigo dentro desse servidor multiplayer, mas eu parei e encontrei um oceano com uma entidade estranha, que tinha olhos muito grandes que me assustaram. Eu tô começando a achar que se eu não tô ficando maluco, ou talvez esteja alucinando. Se alguém puder me ajudar, o que essa entidade poderia ser, seria realmente muito legal. E esse post poderia ser só realmente um caso isolado, simplesmente um conteúdo tentando enganar as pessoas. Mas ele não é o único. Várias pessoas dentro do subreddit do Minecraft estavam falando de aparições de algo no meio do oceano. E não eram poucos posts, eram muitos, falando de algo no oceano, falando de um possível Leviatã no Minecraft. O Wifes fala no vídeo que o objetivo dele é descobrir por que as pessoas estão falando dessa tal aparição. E por que sempre da mesma coisa. Será que é tipo uma trend? Será que é uma piada? Será que é algo só pra criar um terror ali dentro do Minecraft que na verdade nunca existiu? Mais uma lenda urbana, tipo um Herobrine da vida? O que é isso? Da onde tá surgindo tanto post falando de um tal de Leviatã, de uma criatura do mar? E é começando essa pesquisa que dá pra encontrar um post falando de uma creepypasta do Leviatã no Minecraft. E esse post diz basicamente o seguinte: o Leviatã é uma creepypasta que recentemente começou a ficar muito famosa em popularidade, com muitas pessoas falando de uma aparição no oceano dentro do mundo delas. Meio que um Herobrine, só que no fundo do oceano. De acordo com essa creepypasta, o Leviatã é um mob não terminado da Mojang, que estava sendo testado uma inteligência artificial muito avançada. Eventualmente foi descartado por ser muito complicado e não caber dentro do Minecraft. Mas o código, por ser uma inteligência artificial, ele acabou se tornando autoconsciente, inteligente e se escondeu dentro do jogo. Se mantém vivo em cada uma das atualizações, passando de código em código. E aí o texto aqui diz que para encontrar esse tal Leviatã, ele tá escondido no fundo do oceano nas coordenadas 20.000, para os players não encontrar de maneira tão fácil. O Wifes então ele começa a fazer uma coisa. Ele começa a criar vários mundos e sempre se teletransportar no modo criativo para coordenada exatamente 20.000 dentro do Minecraft. E ele disse que estava encontrando alguns oceanos aqui e ali depois de muitas tentativas, até que algo aconteceu. Ele encontra um oceano muito maior, muito diferente, gigantesco. Algo que não parece acontecer no Minecraft muito normal assim, não dessa maneira. E é exatamente na coordenada 20.000. Inclusive essa é a seed desse mundo aí. O Wifes ele ativa a visão noturna pra ver se encontra qualquer coisa, mas nada, não dá pra ver nada. Ele procura mais e mais, mas não. Assim como eu disse antes, o Wifes aqui explica ainda mais que um oceano desse jeito, desse tamanho, tão grande e tão fundo, ele não acontece de uma maneira normal no Minecraft. Mas independente dessa estranheza, ele realmente não encontrou nada. Nenhum mob estranho, nenhum Leviatã, nada. O Wifes continuou então procurando por mais seeds para ver o que mais ele encontrava. Depois de tantas, ele encontrou mais 3 onde o oceano é gerado de uma maneira muito estranha, muito funda, mas mesmo assim não encontrando nada além de só um oceano estranho. Essas eram as seeds desses 4 oceanos que ele encontrou. Então o que o Wifes decide fazer para tentar encontrar o que significa tudo isso dessa tal lenda, ele volta nos posts, todos os posts que ele guardou
guardou de alguém falando desse tal avistamento do Leviatã. Um dos primeiros posts de todos entre Twitter, Reddit e fórum do Minecraft é um datado no dia 8 de janeiro de 2025. Então não faz muito tempo, faz 1 ano e meio que isso começou a surgir aqui e ali dentro da comunidade do Minecraft. Voltando para todos os outros posts que existem desses tais avistamentos, a maioria é realmente claramente falso, confundindo algum mob do Minecraft como um Leviatã, que não tem nada a ver. Só que existem alguns que não dá pra provar o contrário. Ele não prova a existência de um Leviatã, mas não dá pra provar que o post em si é falso. E dentro desses posts meio incertos que não dava pra confirmar nada, um deles chamou a atenção do Wifes. Esse post é de um usuário chamado Hammer5718 e fala que fez a mesma coisa, que encontrou um oceano gigantesco nas coordenadas 20.000, 20.000, e ele tinha certeza de que ele viu algo, mas mais uma vez essa print não mostra nada. Esse cara também fala que se alguém quiser a ajuda dele pra encontrar o Leviatã, é só mandar um e-mail pra ele. E é justamente o que o Wifes faz, só que ele não recebe resposta nenhuma por uns dias. Então, procurando a busca de onde pode ter surgido toda essa lenda, o Wifes encontra algo muito interessante. Ele encontra um relatório de um bug do Minecraft oficial lá no site da Mojang, onde diz basicamente o seguinte: na versão 1.21.11, esse bug confirma que existem oceanos sendo gerados ficando muito maiores do que era pra ser. Oceanos do Minecraft nessa versão era pra ser tipo 30 blocos de profundidade no máximo. Só que esses aqui, com esse bug, oceanos na coordenada especificamente 20.000, 20.000, estão ficando muito grandes. Inclusive, um dos mods da Mojang fala que esse é um problema conhecido. E isso acontece por causa de alguns erros acumulados ao redor especificamente dessa coordenada. Ou seja, a gente tem confirmado que essa coisa não natural do Minecraft, esse oceano não natural, ele realmente existe e tem um motivo, tem algo estranho acontecendo aqui. Então deve ser por isso, com esse bug, com essas informações, que as pessoas começaram a criar lendas em volta disso. Mas é só isso também? Não tem mais nada além disso? Todos os avistamentos de todas essas pessoas é só pra criar uma lenda? É no meio desse período, dessa pesquisa, dessa dúvida, que o Wifes, eu descobri que é o Wifes agora, ele recebe um e-mail de volta do Hammer5718. E esse cara fala que ele tá disposto a falar por uns 30 minutos. Ele manda um link de um servidor e fala pra entrar com um mod de falar dentro do Minecraft. O Hammer também fala que o Wifes sabe a versão e sabe as coordenadas para onde ele tem que ir quando entrar dentro do servidor, que é 20.000 por 20.000. Quando o Wifes ele entra dentro do servidor, não tem nada. Parece só um Minecraft completamente normal. Mas ele sabe pra onde ele tem que ir. Enquanto ele segue na direção certa, ele olha pra frente e encontra uma fumaça subindo. Ele sobe mais nas árvores e vê uma casa. Finalmente, uma construção em algum lugar. Ele manda olá no chat, mas ninguém responde. Então ele continua indo em direção à casa. É uma casa que parece completamente normal. Era pra ter alguém aí dentro do servidor, mas até agora o Hammer não apareceu. Então, ele vai pra frente da porta da casa. E quando ele tá prestes a abrir a porta... Hello? Hi. Hi, nice to meet you. Oh, hi, yeah, nice to meet you too. Welcome to my world. No meio da conversa ali, os dois se apresentam. O Wifes fala que faz uns vídeos pro YouTube, tentando descobrir alguns mistérios da internet aí dentro do Minecraft. E o Hammer fala que ele tá nessa procura pelo Leviatã há mais de meio ano. Então o Hammer convida o Wifes pra entrar dentro da casa e mostrar qual é toda essa pesquisa que ele tem. O que ele juntou durante todo esse tempo. Forums everywhere, they always fall for the spectacle, the idea of the Leviathan, a supernatural creature living in their world. But nobody really thinks about how to find it. Nobody thinks about what it might be. E é justamente isso. Nessa biblioteca, aí do lado, com muitos e muitos livros, o Wifes pega um deles e ele vê uma pesquisa. O link do Reddit, a data, e tem ali os vereditos, as notações, assim como o Wifes estava fazendo mesmo. Uma pesquisa catalogada com todos os posts. Por que tá errado? Tudo pra tentar encontrar esse tal Leviatã. 2024? Inclusive, o Hammer fala que ele encontra os relatos sobre o Leviatã desde o dia 31/3/2024, ou seja, até um ano antes do primeiro post sobre o Leviatã que o Wifes encontrou. Então a pesquisa do Hammer é realmente muito melhor, é uma base muito maior do que o do próprio Wifes. Hammer se orgulha de saber mais do Leviatã do que qualquer outra pessoa, e ele queria alguém que tenha esse mesmo interesse para entrar em contato com ele.
This is really impressive. Why do you need someone else though? Why do you need me? O Whiffs até pergunta, então se você tem tudo isso catalogado, se você tá fazendo sua própria pesquisa há tanto tempo, por que você precisaria da minha ajuda, da ajuda do Whiffs pra continuar essa pesquisa? E o Hammer fala que seria muito melhor com mais uma pessoa com tanto interesse quanto para ajudar na pesquisa, o que faz muito sentido. Também fala que existem coisas, testes que ele quer fazer, que precisam de 2 pessoas, e ele sozinho não conseguiria. O que são esses testes a gente vai ver depois. Mas o mais importante que o Whiffs menciona é outra coisa. Ele fala que meio que ele já viu o Leviatã. Wait, sorry. You E said aí o you've Whiffs kind of pergunta, seen peraí, the Leviathan? como assim você já viu o Leviatã? Kind of seen is a strong word, but I've felt him. O Hammer fala que falar que viu é uma palavra muito forte, mas ele sentiu a presença do Leviatã. Hammer, do jeito mais anime do mundo, ele fala que pode levar o Whiffs lá, mas depende totalmente do Whiffs. E o Whiffs responde que tá bom, ué, não tem problema nenhum levar ele. The Leviathan, yeah, but it's up to you. Yeah, wait, 100%. If you can, that'd be great. I would love to. O Hammer fala que tem um navio, ele construiu um navio no meio do oceano e começa a levar o Whiffs até lá. Tá à noite no Minecraft, então eles dormem e o Whiffs pergunta por que fazer isso no Survivor no Minecraft e não no Criativo, sendo que seria muito mais fácil. E o Hammer, ele tem toda essa mística por trás do Leviatã, onde ele fala que o Leviatã não gostaria de ser encontrado, ele não se deixaria ser encontrado por só um jogador que tá usando de Criativo, que tá roubando, então teria que ser no Survival. O que combina bastante com o creepypasta lá da Wiki, porque lá fala que o Leviatã era uma IA de teste do Minecraft que se tornou autoconsciente. Então combina com a lore dessa entidade. Então o Hammer começa a ensinar o Whiffs ali como que ele vai fazer para encontrar o Leviatã, caso ele esteja por perto. Ele manda o Whiffs abrir esse F3 aí com todas as informações do Minecraft e só deixar algumas informações específicas na tela dele. E o que vai acontecer basicamente é o seguinte, se o Leviatã tá por perto, ele vai ser uma criatura enorme. Então o FPS vai cair e ali no canto direito em cima, a memória vai aumentar, o uso de memória do computador. Embaixo do FPS tem a quantidade de entidades ao redor. Então, se o Leviatã estiver por perto, esse número vai aumentar. E provavelmente é para ter tipo só 2 entidades, porque ele fez algo para não spawnar nenhuma outro mob dentro do oceano, embaixo do oceano. E caso tenha 3 entidades ou mais, o Whiffs tem que encontrar o que é essa entidade a mais. Não necessariamente é o Leviatã, mas é algo diferente. E aí os dois começam a ir na jornada pro Leviatã. Só que o Hammer fala que ele não vai junto com o Whiffs. Ele simplesmente joga uma poção para respirar debaixo d'água, coloca o Whiffs dentro de uma máquina para levar ele para debaixo do oceano e fala, vai lá. Quando faltar uns 10 segundos dessa água é pro Whiffs estar de volta ali perto dessa máquina para ele subir de volta desse oceano. E é aí que o Whiffs começa a descer meio que nessa espécie de submarino. Aqui é onde a magia desse vídeo começa a acontecer de verdade. Para de ser um vídeo narrado de um youtuber e começa a ser uma exploração embaixo do oceano. A música de um filme vai subindo, a máquina descendo para esse oceano infinito. Para alguém que tem agora talassofobia, é onde vai começar a ter algum tipo de sentimento desesperador. O oceano é escuro, ele é vazio, ele é enorme. Essa imensidão, onde existe uma criatura que pode aparecer a qualquer momento, é como se te desse uma ansiedade. É tão grande esse oceano, é tão estranho isso existir dentro do Minecraft. O Whiffs começa a explorar. Ele abre o F3 com todas as informações ali, assim como o Hammer disse, para ver o que ele pode encontrar. Se o Leviatã é realmente real. O que é essa criatura e por que todos falam dela. A música acaba por um tempinho. Ele ainda continua em um vazio. Por enquanto, nada. Nenhuma criatura aumentando, o FPS não cai, a memória não sobe, não parece ter realmente nada. Tá faltando 2 minutos pro Whiffs subir. E é aqui que entra uma parte que vai me lembrar Iron Lung pra quem jogou. Algo que acontece no jogo é você ficar analisando dentro de uma máquina sem ver nada do lado de fora. E é nesse momento que ali no canto em cima esquerdo a entidade sobe pra 3. Existe
algo aí perto do Whiffs no meio do oceano, nesse infinito, onde ele fica olhando pra lá e pra cá e não vê nada. Qualquer coisa pode estar perto dele aí, qualquer coisa. O Whiffs começa a ficar mais desesperado, olhando pra um lado e pro outro, mas nada aparece. Tá faltando 1 minuto pra ele ir embora. Ele começa a voltar pro sistema, pro submarino onde ele deveria voltar, onde ele combinou com o Hammer de estar lá. A entidade continua sendo 3. O Whiffs começa a esperar pra máquina funcionar. Ele até manda mensagem pro Hammer, só que o Hammer não responde. A entidade continua 3. O Whiffs olha pra lá e pra cá. E ele começa a se afogar. Oh, I'm gonna drown. O Whiffs morre e spawna de novo dentro do barco onde ele tinha acabado de dormir. Did you see anything? Na hora que isso aconteceu na minha tela pela primeira vez, eu tomei um puta susto. Só queria falar isso. Com o Hammer aparecendo do nada pela segunda vez. Mas enfim, o Hammer pergunta de cara, você viu o Leviatã? E aí, sem responder, o Whiffs pergunta, por que você me deixou me afogar? Por que você puxou a máquina antes de eu entrar nela? Você errou o timing? E aí o Hammer fala que, tipo assim, ele continua nessa de que é uma entidade inteligente e que o Whiffs, qualquer pessoa que tá tentando encontrar o Leviatã, ela tem que estar meio que disposta, vulnerável e sem alguns empecilhos. Ele não pode estar com uma poção de respirar embaixo d'água ou com uma máquina levando ele pro meio do oceano. É pra ser a coisa mais natural possível. Então o Hammer queria puxar a máquina antes, sabendo que o Whiffs ia se afogar, para enquanto isso aumentar as chances do Leviatã aparecer pro Whiffs. Só que aí isso entra meio numa vibe, mais uma vez, de venerar uma entidade. É como se o Hammer visse o Leviatã como algo a mais, como se fosse um deus, uma criatura super inteligente, um mito, como se fosse até uma religião, início de um culto pra uma criatura. Só que o Whiffs não tem nada disso, não, ele não acredita nisso, ele fala que não viu o Leviatã, ele fala que aumentou a entidade pra 3, mas ele não viu nada, e o Whiffs começa a falar que não, ele não acredita que o Leviatã se importa, caso ele exista, com qualquer coisa do tipo. Não faz o menor sentido um mob se importar com qualquer coisa do tipo. O Whiffs é muito mais cético em relação a essas coisas. E aí, o Hammer fala o seguinte sobre isso. Se o Whiffs realmente acredita nisso, que o Leviatã é só um código, algo que não sabe as intenções do jogador. Porque o Hammer acredita que todo mundo tá errado e ele tá certo, como encontrar o Leviatã, e ele menciona outras pessoas. E aí o Whiffs pergunta, quem? Como assim? Outras pessoas? E o Hammer fala, tipo, a Norax tá errada. Aí o Whiffs pergunta, quem é Anorax? Era pra ele conhecer uma tal de Anorax? E aí o Hammer fala que Anorax é uma mina que resolve mistérios. E que todo mundo leva a palavra dela pra acreditar em coisas sobre o Anorax. E ninguém acredita no Hammer, na palavra do Hammer, quando vai falar do Leviatã. E no meio dessa conversa o Hammer também menciona um servidor, tipo um servidor do mistério. E o Whiffs pergunta, como assim que servidor? Eu nunca ouvi disso, nunca ouvi de nenhum servidor. E aí o Hammer fica bem surpreso que ele nunca ouviu disso. You said there's this person called Aronnax who solved the Leviathan and put it on a server. Yes, the Leviathan server. E o Whiffs fala que nunca ouviu falar nisso. E aí o Hammer fala, mano, é só literalmente pesquisar o servidor do Leviatã, vai ser o primeiro que vai aparecer, como que você não sabe disso? E aí, já que a Anorax, dentro desse servidor, foi onde ela resolveu o mistério do Leviatã, o Whiffs fica curioso, ele quer entrar nesse servidor pra ver, então, o que ela resolveu. E ele aparece dentro desse servidor aqui. É um servidor enorme, com uma cidade completamente embaixo d'água. Muitas pessoas dentro do servidor e o Hammer aparece atrás dele. Hello? Dude, this place is insane. Nesse servidor foi construído toda uma cidade de Atlântida. You gotta scout your competition. E aí, começando a explorar esse início, essa base inicial, o Whiffs vê um botão escrito literalmente para apertar ele. O Hammer fala, não aperta não, mas o Whiffs aperta de qualquer jeito e isso acontece. Começa uma cinemática, um vídeo apresentando todo esse servidor e tudo que tem nele. O que a gente tá vendo aqui é o Museu da Anorax. E é a voz dela narrando tudo que tem nisso aí.
aí. Ela fala que tem tudo que ela investigou sobre o Leviatã, que é a maior investigação que já teve de todas. Além dessa caixa inicial apresentando esse museu, tem várias outras partes, realmente um museu onde você pode clicar um botão e vai começar a explicar pra você o que é cada item, o que tem a ver cada uma dessas coisas em relação ao Leviatã. Tem também um corredor embaixo d'água, no meio do oceano. É realmente uma atração turística completamente. E um detalhe é que ela fala que é pra tomar cuidado nesse servidor, porque ele é um servidor hardcore, então você não pode morrer com seu personagem. E por que um museu, um mundo desse, tem um servidor onde as pessoas estão vivendo no hardcore? Depois de acabar esse vídeo de apresentação, o Wifis começa a ver mais do museu mesmo. Ele começa a clicar em vários áudios explicativos pra entender o que é isso tudo, o que tudo tem a ver com o Leviatã. E aí, depois de ouvir isso tudo, o Wifis pergunta pro Hammer se não tem como ele entrar em contato com a Norax ali pra realmente falar sobre tudo isso. E aí o Hammer fala que tem uma forma específica de contatar ela, mas ele não tem contato dela diretamente. E é exatamente por essa forma de contato que o Wifis vai tentar depois. Mas ele continua a exploração do museu, vendo mais informações sobre o Leviatã. E basicamente, o que a Norax realmente acredita, e provavelmente é por causa disso que o Hammer não gosta dela, ela diz que o Leviatã foi criado-se uma lenda em volta disso por causa de 2 bugs. O que eu falei antes do bug do Minecraft no meio do oceano, nas coordenadas 20.000, 20.000, e outro bug que acontece com tipo Guest, onde se ele sair do seu ponto de vista, mesmo estando no mesmo chunk, ele simplesmente desaparece. E ela descobriu que isso também acontece com os guardiões, o mob de um olho só ali do Minecraft. Ela fala que acontecer com esses bichos do mar estão mais raros, mas já que muitas pessoas confundem os guardiões com o Leviatã, ela diz que justamente você tá nesse fundo do oceano gigantesco do Minecraft, que já não é normal, junto com o bug de um mob marinho do Minecraft que tem um olho só, que tem cauda, do nada sumir na visão de um jogador que criou a lenda. Então ela não acredita que o Leviatã é real e simplesmente uma junção desses bugs aí que começou a viralizar na internet e virar meio que uma creepypasta. O Hammer pergunta o que o Wifis acha disso tudo e o Wifis fala que isso é inacreditável. Juntar tanta informação de uma maneira tão digestiva assim é realmente algo incrível. E o Wifis ainda quer falar com ela para ter mais informações e o Hammer parece meio triste com isso. Alright, cool. Yeah, you can go do that. Mas ainda assim, o Wifis não acredita completamente que é aqui que a pesquisa acaba. Ele fala que muitos dos avistamentos do Leviatã são longe de templos, e os guardiões do mob do Minecraft eles só aparecem em volta de templos. Então não faz total sentido ainda essa ser totalmente a explicação. Mas ele vai fazer mais pesquisas e tirar a limpo uma conclusão dele mesmo. Ouvindo isso, o Hammer, ele parece ficar um pouco mais animado. Ele fala que não gosta da maioria desse lugar, mas tem uma coisa nesse lugar que ele acha realmente impressionante. The commercialization of Levi, all of this, it's not my thing, but you can't hate but love a good bit of redstone, especially when it's impressive. Okay. O que ele queria mostrar era basicamente o mesmo tipo de elevador que tava lá no mundo do Hammer, só que dessa vez com uma estrutura muito maior. E aí eles vão pro oceano aberto. This is actually so good. E era só isso, o Hammer só queria mostrar algo muito legal. Só que, quando eles estavam voltando e discutindo sobre o que eles iam fazer depois disso, como que eles iam continuar a investigação, se eles iam falar com a Norax ou não ali, eles veem algo dentro desse museu. O Wifis, ele percebe que depois de uma passagem que tá bloqueada com aquelas faixas pretas e amarelas, tem um portal meio escondido do outro lado. O Hammer fala que não tem nada ali, mas o Wifis fala pra ele vir e aí ele vê também. Tem um portal ali. E por que tá bloqueado? Então eles começam a tentar achar uma forma de passar por esse bloqueio. Eles estão no modo aventura, então não dá pra quebrar essas coisas. É então que o Wifis descobre uma maneira. Ele começa a tentar fazer um parkour ali pelo lado. Yeah, it's okay. You're gonna get better at parkour. Eles vão subindo cada vez mais próximo da passagem. There's just a bunch of bugged fences, so we can't even like. E é desse jeito que o Wifis consegue. Yeah, this is. We were actually in. Então os dois passam pra dentro dessa sala e começam a procurar entender por que isso está bloqueado. Mas não tem nada além do portal do Nether. E é assim que eles entram no portal. See you on the other side. Don't die. Quando o Wifis aparece do outro lado, é um portal do Nether que leva pra cima do Nether. O que eles encontram é um sistema de minecart onde dá pra te levar muito longe daí. Eles não sabem por que alguém fez isso, mas eles sabem que tem que ir nesse caminho aí.
Essa máquina leva eles muito longe, por bastante tempo até. A pessoa que fez isso precisava chegar muito longe daquele museu. Levando em consideração que aquela sala estava bloqueada e o museu é da Anorax, significa que a própria Anorax deve ter construído isso. -2500 and -2500, the exact opposite end of the world. O Ifes fala que as coordenadas que eles estavam antes no Nether, quando eles entraram no portal, era 2500 por 2500. Essa máquina levou eles pro -2500, -2500 exatamente. E ali também tem outro portal. O único jeito de saber o porquê disso é entrando mais uma vez no portal pra voltar pro mundo real. Quando eles saem do portal, olhando pra frente, eles veem de cara um farol enorme. E pra quem já me acompanha há um tempo sabe que eu gosto bastante do conceito de farol. E eu não tava esperando que ia aparecer um farol aqui. Então, ansioso pro que vai acontecer. Assim como era óbvio, as exatas coordenadas que eles estão agora é -20.000, -20.000. Não só isso, mas como vocês podem ver, tem outra geração de oceano nessas coordenadas exatamente do outro lado do mundo, do outro lado do outro oceano. A gente e o Ifes e o Hammer também nunca ouviram falar disso. Os dois vão se aproximando do farol. A única coisa em volta, então eles têm que checar o que é isso. Enquanto o Ifes sobe, o Hammer fala algo. Wait, there's something in the water. What? Algo na água? Like a mob? What is Or... that? O Hammer fala que não consegue compreender o que é, mas os dois começam a ir lá embaixo. Oh, it's obsidian. What? Oh my god. Water breathing, come here. Oh, nice, nice, nice. E tem uma construção estranha que eles não sabem o que é. It kind of looks like one of the water lanterns, but... O que o Ifes fala que parece que é justamente o elevador que eles usaram lá no museu. E tiveram uma visão muito legal do oceano. Só que essa aí tá em ruínas. Por que tem algo em ruínas numa coordenada tão específica assim? E mais no fundo do oceano, tem outra coisa ali. What happened here? This doesn't even look like a finished build. What is this? I have no idea. É mais ruínas de algo. Eles checam, analisam, mas não conseguem entender pra que isso serviria. E a dúvida é, por que isso não tá mencionado no museu? Não era pra ter todas as informações que a Anorax tem? Porque especificamente nas coordenadas -20.000, 20.000 de novo, tem outro oceano profundo, outro bioma disso? E por que tem esses equipamentos, essas máquinas aí também? O que é aquele farol que ainda não foi explorado? O Ifes continua indo mais fundo no oceano. Ele encontra outra coisa ali, no escuro. É um barril, no meio do nada, com um livro dentro, chamado de Minhas Saudações por Aronnax. O Ifes pega o livro e ele começa a ler. Esse mundo é especial. Tem um oceano profundo nas coordenadas 20.000 por 20.000 e também negativo 20.000, negativo 20.000. Ela pensou que talvez ela perdeu algo, que ela deixou passar algo, que talvez o Leviatã talvez não fosse só um bug, que tinha algo a mais além disso tudo. E ela queria encontrar o que era tudo isso. Ela queria ser a pessoa a encontrar o Leviatã, a acabar com o mistério de uma vez por todas. E então ela seria a maior das detetives que você escutaria em qualquer lenda. Ela pensou que talvez o Leviatã era mais do que as pessoas estavam dizendo, e que o Leviatã não quisesse ser achado por simplesmente explorar o oceano no criativo, e que ninguém veria ele, que ele não apareceria para as pessoas nos túneis do museu dela, porque teria muita gente. E é por isso que o servidor é no modo hardcore. Ela esperava que o Leviatã respondesse esse chamado dela, que se ela fosse para esse oceano completamente sozinha, procurando por ele sozinho, talvez ele se apareceria para ela. Ela queria muito ver o Leviatã. Mas o Leviatã não existe. Ela estava certa. É realmente só um bug. Pelo tanto que ela quer provar isso contrário, ela não consegue. Não tem Leviatã. Nunca teve. Então tá aí uma das respostas pra minha pergunta anterior. Por que o server seria criado no hardcore? Porque ela tinha a mesma visão de encontrar o Leviatã do Hammer. O Hammer, pelo que ele tava falando antes, ele não gostava da Anorax, provavelmente por todas essas pesquisas e por ela ter simplesmente desacreditado de tudo isso. Mas por esse livro, ela acredita. Ela realmente acreditava. Ela tinha a mesma visão, o mesmo conceito que o Hammer tem atualmente. Ela é o Hammer antes de começar a desacreditar totalmente. Hammer fica em silêncio.
Os dois ficam em silêncio, na verdade. Eles começam a voltar a subir o farol. Eles veem esse farol, provavelmente era o lugar onde ela vivia pra explorar, pra encontrar o Leviatã por ela sozinha. Mesmo com essa descoberta, o Hammer fica pra lá e pra cá, abrindo o baú, vasculhando as coisas tudo. Aí o Wyphis pergunta, o que você tá fazendo, cara? E o Hammer diz que ele tá procurando uma razão. Mas uma razão de que ele não tem a resposta, que ela nunca descobriu, que ela era exatamente como ele tá agora, e no final não deu em nada. Mas o Hammer diz que ele tá procurando a razão do porquê ela não viu o Leviatã. Então, a fé dele que o Leviatã existe é inabalável. O Wyphis tenta aceitar, mas ele fala, tá, claro, vai encontrar qualquer razão assim que no Leviatã só não é um bug. Até que o Hammer chama ele do Come over nada. here. Come. What? Is there something? E o que tem ali em cima são poções, várias poções de respirar embaixo d'água, de ver no escuro. E aí o Hammer fala que esse é o motivo. Esse é o motivo que o Leviatã nunca apareceu pra ela, porque ela tava I mean, the reason she roubando. couldn't find Levi. E não é assim que encontra ele. Tem que ser da forma mais natural possível. É isso que ele tem fé. A única coisa que o Hammer tem é muita fé. She didn't put her faith in Levi. That's why. O Wyphis, então, sendo a pessoa cética, fala que, mano, você não acha que é só tudo coincidência, que tudo na verdade é só um bug mesmo, como ela chega na conclusão? E o Hammer diz que não. No. E mais uma vez o Hammer pergunta pro Wyphis se o Wyphis confia nele. Ele fala pro Wyphis pegar uma poção de respirar embaixo d'água e que o Hammer tem um plano. That is a horrible idea. E o plano é cortado ali bem na hora, mas logo depois, pelo contexto, a gente consegue entender qual é o plano do Hammer. Ele quer fazer a mesma coisa que ele fez antes. No caso, do que ele fez antes com o Wyphis, de dar a poção pra ele respirar embaixo d'água por uns minutos e depois a poção vai acabar. E naquela hora ele não viu nada, ele não viu o Leviatã, mas morreu embaixo do oceano. O Hammer quer repetir esse teste. E o Wyphis fica falando, como assim repetir, cara? Por que dessa vez vai ser diferente? E o Hammer fala, dessa vez vai ser diferente. Porque você confia em mim. Então eles ficam discutindo isso, como que isso vai funcionar, por que isso funcionaria assim. And on this server, we can never log in again. Yeah. E tem algo pior, na verdade. O server é hardcore. Então se eles morrerem aí, diferente do outro mundo, já era. Eles nunca mais vão voltar nesse servidor. O Hammer fica falando que dessa vez esse oceano é diferente. Que esse oceano que eles estão agora é especial. A esperança do Hammer pra que isso não aconteça é que o Leviatã vai salvar eles, mas mesmo que eles não sejam salvos pelo Leviatã, o Leviatã vai pelo menos aparecer rapidamente pra eles. You put your faith in me. You're here right now. O Hammer fica falando pra ter fé, tenha fé nele, tenha fé no Hammer, tenha fé no Leviatã, tenha fé em tudo. You really think this is gonna work? O Wyphis ainda fica querendo discutir, falando que tipo, mano, tem certeza que é isso mesmo? Ai, não sei, que isso é estranho e tudo. E aí o Hammer simplesmente fala, cara, você pode simplesmente não querer fazer isso se você não quiser. Então é só voltar. Durante toda essa discussão, a poção vai acabando cada vez mais. Trust the process. It's that simple, man. O Hammer fica falando pra confiar no processo. O Wyphis continua com ele. 30 segundos faltando. E é aí que a gente vê algo que não deveria estar no inventário do Wyphis. Ele tá com uma poção extra. O Wyphis não tem fé no Hammer. Should I trust you? Yeah. Os dois começam a morrer ao mesmo tempo. A poção tá ali. E o Wyphis I trust you. não usa a poção. Ele confia no Hammer. What the? You cannot be. Os dois só morreram sem encontrar o Leviatã. Os dois se reencontram no mundo de antes do Hammer, lá no barco. So what happened? What do you mean? Bro, we died. Like, Mais uma vez eles começam a discutir que essa é a segunda vez que o Wyphis acredita no Hammer e nada acontece. E no meio dessa discussão, ali o Wyphis menciona, eu tava com a poção extra, só que eu não usei. E aí o Hammer fala, como assim, cara? Por que você tava com uma poção extra? Eu falei pra você acreditar. Então, foi por isso que não funcionou. Por isso que os dois não viram o Leviatã. O Hammer fica insistindo nessa tecla que tem que confiar cegamente. Mesmo o Wyphis falando que ele não usou a poção e ele preferiu acreditar, ele deveria ter acreditado desde o início. Ele não deveria estar com a poção no inventário e é por isso que o Leviatã não apareceu. Levi won't come out if you don't believe. You had an extra breathing potion on you. O Wyphis continua falando que, mano, o que é esse negócio de acreditar, que ter fé? O Hammer entende que o Minecraft é só um
jogo, né? Por que ele teria que acreditar em algo, que ter fé em algo de um jogo? Que ninguém liga pra isso de fé, que nem o próprio Leviatã ligaria pra isso de fé. Faith. No, Levi cares. Levi, he cares. No final das contas, o Ephes fala, mano, isso é só um jogo, tá ligado? Não tem problema eu ter sido banido do servidor, é só eu logar contra a conta. Não tem por que eu estar tão bravo contigo, mas eu vou continuar a minha pesquisa. Então, o meu próximo passo é entrar em outro servidor, hardcore, onde tem várias pessoas nesse servidor que falaram que avistaram o Leviatã. E aí, se o Hammer quiser entrar ali junto com ele pra pesquisar mais, o Hammer também pede desculpas a ele pela gritaria, pelo que ele falou. E os dois entram nesse novo servidor. Esse servidor tem algumas centenas de pessoas e, assim como eu falei antes, o Ephes diz que tem uma quantidade muito mais anormal de avistamentos do Leviatã do que deveria. Check out their ocean and see if you can find anything. O plano deles inicial aqui vai ser o seguinte, eles querem construir mais aquele tipo de submarino para ver se eles veem alguma coisa a mais, se vem Leviatã. Então, para conseguir construir o submarino deles, eles começam a roubar os players ali. Of the materials. Dude, is this like unethical? E na hora que eles estão roubando, obviamente, aparece o dono da casa. Aí, rapaziada, começa uma das sessões mais chatas desse vídeo inteiro. É papo de... Eu vou estar cortando tudo, tá? Eu vou tá até deixando uns clipes de mim assistindo aí, porque tava muito chato. Mas, basicamente, ele consegue os blocos. É isso que você precisa saber. Ele consegue os blocos pra fazer o submarino, tá? Uma coisa muito legal dessa parte é que me lembra realmente muito Subnáutica. Com exceção de eles simplesmente terem pegado os itens do nada, toda essa construção, a construção de um submarino, ver como vai funcionar a base, ser algo funcional no meio do oceano, me lembra muito o jogo. Obviamente o tema é muito parecido com também o monstro, o Leviatã, mas ainda assim eu queria mencionar isso. E é assim que eles fazem o submarino funcionar. Is it working? It looks like it's working, right? Yeah. Nice. Uma coisa que eu não entendo desse submarino é que, já que o Hammer tava falando o tempo todo que era só pra acreditar, ou seja, entrar no mundo sem item nenhum, tá prestes a morrer, e sem máquinas, sem tudo essas coisas, por que eles decidiram construir um submarino? Também não sei, mas o submarino é bem legal. Enquanto eles estão viajando pelo meio do oceano, o Hammer começa a puxar papo. Se o Ephes faz essas coisas frequentemente, de pesquisar mistérios no Minecraft. E o Ephes diz que sim, que é uma coisa que ele tá acostumado a fazer. O Ephes pergunta de volta o que o Hammer faz, se ele faz isso frequentemente. E o Hammer diz que... Yeah, I mean, all the time. Apesar de nos últimos meses ele tá completamente focado no Leviatã. Eles começam a se questionar que se isso não funcionar, se nada aparecer nesse mundo, o que eles vão fazer depois disso? E o Ephes diz que se ele não vê nada, dessa vez a pesquisa não vai mais continuar. E o vídeo vai ficar completo sem o Leviatã. O oceano tá escurecendo cada vez mais. It'll be harder to see anything out there. A dificuldade de ver algo lá fora aumenta. A noite cai sobre a cabeça deles de uma vez por todas. O oceano completamente escuro. E depois de um bom tempo no oceano, olhando pro nada, o Ephes olha pro Do lado you know how many e blocks we have? o What the hell are Hammer you tá doing? colocando um monte de TNT no submarino. Yeah, guess you're right. Assim como eu disse antes, o Hammer diz que eles não vão encontrar o Leviatã não vai aparecer pra eles em uma máquina voadora do oceano, um submarino. Então ele vai explodir o submarino. E mais uma vez a gente tá numa situação do Hammer pedir pra acreditar e o Ephes tá com uma poção de respirar embaixo d'água ali no inventário dele. Last 5 minutes. O Hammer começa a gritar que nada tá acontecendo, nada tá aparecendo deles simplesmente nessa máquina. Eles têm que acreditar. Esse é o You're único not jeito. searching for anything. And what if I have given up? You just don't want him to actually be real. You want it all to be a hoax. There you go, and you've proved it. Done. Just like that. You think I'm doing all this thinking? Of course I want it to be real. You think I've done all this thinking it's a Oh no, hoax? you never even thought this was real to begin with. You were so set from the get-go that this was fake. You weren't even searching for an answer. You were just searching for anything that proves that you were right. Just as long as it was you who solves it. You don't even care if the Leviathan is real. Muitas das mesmas discussões voltam a acontecer, só que agora com uma conclusão. I don't know if I can believe in something that might not even exist. Then believe in me. Okay. Ele joga a poção de respirar embaixo d'água pro Hammer. E o Hammer, ele explode a TNT.
Agora, no meio do oceano total. Mais uma vez. Pela terceira e última vez. É tudo ou nada. A lenda do Leviatã é real ou não? É o que eles vão descobrir. Agora. O Ephes não morre. Ele vira pra falar com o amigo e... Hammer morreu. Hey. Hey, what gives? Hummer. Hummer. O Hammer pega a poção sem querer de volta quando ele descarta a poção de respirar embaixo d'água. O Hammer tava com a poção de respirar embaixo d'água dentro do inventário. Ele era quem mais acreditava no Leviatã. E por causa de um erro, ele morreu. O Ephes continua vivo embaixo do oceano. Se o Leviatã não é real, se o Leviatã não aparecer agora, existe outra coisa muito maior por trás. É aí que a gente vê tudo mudando. O oceano é consumido por uma escuridão. Ele aparece numa construção muito maior, é como se fosse um novo mundo. É psicodélico. A grandiosidade disso é hipnotizante. O Ephes cai, mais uma vez, num vácuo. A vida dele completa. Ele olha para trás e descobre um mundo. Um mundo diferente, maior. Lembra até mesmo o da última série, do Rei de Amarelo. Ele tira uma screenshot para provar o que ele tá vendo. Mas tudo tá sendo gravado de qualquer jeito. Ele segue em frente na ponte, confuso com o que tá acontecendo. Okay, this is the best idea I had. I don't know what else to do. It just turned nighttime out of nowhere. All my items cleared. O Ephes começa a gravar a tela na vida real, porque ele diz que o OBS parou de gravar e ele não consegue fazer nada. Ele não consegue mudar de aplicativo. Ele não sabe se vai funcionar com ele gravando por fora, se vai sentir, se a coisa sente o que ele tá fazendo, mas ele continua. Parece um reino. Tem várias entidades. Okay, I'm just gonna keep going. I don't know how much time I have. É tão grandioso tudo isso. Tão magnífico. Por bastante tempo ele vai explorando todo esse novo mundo. Ele chega na entrada de uma das construções. I'll make sure he sees it. Quando ele entra em uma delas, é um palácio em branco, enfeitado com coisas douradas. Lá na frente, no final, um baú. O Ephes chega perto do baú. E quando ele clica, o que ele vê é algo azul. Ele chega com o mouse devagar pra saber o que é isso. E o telefone cai na mesa. Hello? 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 Whiffies? A gente escuta algo. A voz do cara que entregou os itens pra ele. Anyone home up there? O cara fica tentando acordar o Ephes. Hello? Ele fala que o Ephes tá ali há 30 minutos. O Ephes finalmente olha pra cara dele e o cara pergunta se vai dar os itens de volta, que o Ephes tinha prometido entregar. O Ephes sai do mundo. Ele volta pro mundo com o Hammer. Mas o Hammer não tá aí. Então o Ephes escreve um e-mail pro Hammer. I don't know why Levi let me in and not you. I don't know why he stopped my recording, or why all my screenshots are blank. Like I was never really there. I don't know what Levi is, or what he wants, but I can promise you this. I won't stop
until I figure it out. For you and for me. Yours, Weefies. Eu não sei se é um cliffhanger, onde é pra ter uma parte 2, assim como no Procurando um Mundo que Não Existe, que teve a parte 2, muito maior, ou se simplesmente tudo isso acaba aqui. E eu quero falar minhas críticas gerais, minhas opiniões. Eu não acho tão bom quanto o outro, mas não precisa ser, nem tudo precisa ser igual, ou cada vez aumentando o nível e mais e mais. Eu prefiro muito mais o início, quando lembra Subnáutica, quando eles estão no fundo do oceano, pega esse sentimento de talassofobia, de você estar sozinho nessa vastidão de um azul pra todo lado, e você não sabe se alguém vai aparecer do nada. Quando ele tava pela primeira vez sozinho, ia checar se a entidade subia pra 3 ou diminuía pra 2, aquilo ali aumentava a tensão, porque algo tava perto deles, mas ele não sabia o que. Mas depois isso se perde, isso não acontece outras vezes. Eu preferiria que tivesse mais esse sentimento. Existem umas partes ali que eu acho que eu deveria ter cortado completamente, tipo uma que eu cortei, que é o do maluco que eles vão roubar o item e fica, meu Deus, é muito chato aquela parte, realmente muito chato. Ficam 10 minutos falando sobre, vou pegar os itens, não vou, você tem que me dar dinheiro então se você vai pegar meus itens. Meu Deus, não ligo, eu não ligo pra isso. Aí eu cortei isso, mas tem outras partes ali que eu acho que deveriam ter diminuídas. O vídeo tem 1h30, eu acho que deveria ter menos, que dava pra ter feito o vídeo com tipo 1 hora total. Tem as 3 partes separadinhas, que é aquela primeira, a mais interessante pra mim, que é onde tem esse medo do oceano ainda, medo do fundo do oceano, do desconhecido, de algo aparecer do nada pra eles. Depois esse sentimento vai se perdendo. Tem o ato 2, que é ali no servidor da Anorax, que tem mais mistérios. Tem o farol, que eu até falei que, vai ser mó legal o farol, né? Não tem muita coisa no farol, na verdade. O farol foi usado como uma base para investigar o Leviatã, mas não tem mais nada do que faz o conceito de um farol ser realmente interessante. Eles nem usam o conceito do farol no geral, que é você tá isolado de todos. Eles nunca ficam isolados ou pesquisando ali pelo Leviatã, procurando pelo Leviatã, onde tinha mais chance de aparecer o Leviatã ali. E eles sequer nunca falam com a Anorax depois, sendo que o Weefies falou que queria ter falado com ela. Então, ao invés de, na minha visão, ter feito o terceiro ato ali, daquele servidor novo, com a Anorax, procurando a Anorax, mesmo ela tendo desistido, só saber quais informações a mais ela tem, eles vão pra um servidor completamente aleatório, de um monte de gente aleatória que eu não me importo, ao invés de continuar numa linha. Parece que depois daquele ato, o Weefies não sabia muito bem o que fazer, ele só queria terminar num terceiro ato com aquele mundo novo, e no final das contas, esse mundo novo, ele desmaia ali no final. O que eu suponho que era aquela bola, eu acho que ou era um olho ou era um ovo, algo assim do Leviatã, mas com certeza tinha algo a ver com o Leviatã. Eu acho que numa série que era pra ser focada nesse negócio do oceano, falar muito mais da talassofobia e focar nisso, esse medo do oceano, mais uma vez, dessa vastidão, dessa escuridão, de ter um bicho a qualquer momento ali, que você pode olhar e você se deparar com ele, pelo menos aparecer um pouquinho do Leviatã, a não ser que apareça e eu acabei não vendo, acabei deixando passar, algo pra ver escondido, que eles não mencionam e aparece no tipo canto da tela assim, mas eu gosto da ideia geral. No final ali eu só queria trazer o ponto que eu acho que deveria ter terminado, tipo, começou no oceano, começou sobre o oceano, termina no oceano, e não mais uma construção gigantesca que nem na série passada. Parece uma construção do mesmo estilo da série passada, procurando por um mundo que não existe. Mas é isso, eu acho que essas são as minhas opiniões gerais. Posso ter passado alguma coisa ali em vão. Eu gosto de como eles interagem. Tem uma coisa muito engraçada que é o pessoal na última série tava falando que é uma série muito gay dos dois personagens ali que tem. E aí, desse aqui, ele dobra a aposta, principalmente ali no final, porque o Hammer fica falando, não, você não precisa confiar no Leviatã, que o Leviatã existe, você precisa confiar em mim. Então, achei engraçadinho, achei legal. E eu acho ali que o Hammer, ele só some porque ele ficou realmente só triste, que não tinha, ele desistiu ali, porque ele confiou cegamente, nem nada apareceu. Ele nem ouviu, aparentemente ele nem falou com o Weefies depois, por isso o Weefies mandou um e-mail, mas o Weefies fala que viu, ele ficou. Então talvez o Hammer tivesse mais decepcionado ainda, porque o Hammer não foi escolhido pra ver o Leviatã. E se pá o Hammer, e se pá não, eu tenho quase certeza que o Hammer só não foi escolhido pra ver o Leviatã, sendo que ele acreditava muito mais que o Weefies, porque ele sem querer pegou a poção de respiração debaixo d'água,
ali do nada, quando ele foi explodir o submarino. Rapaziada, eu tava vendo um vídeo de teoria, e a teoria fala que o Hammer, na verdade, ele é tipo uma alucinação do Wifis, porque, por exemplo, no server do Hammer, quando o Wifis tá lá e ele abre o tab pra ver quantos jogadores tem, só aparece o Wifis. Quando o Hammer entra no servidor, não aparece no chat. Tipo, nada prova a existência dele. É como se ele fosse só representação, alguma entidade ali do próprio Leviatã. E aí é por isso que ele fala pra ficar, acredita em mim, porque é o Leviatã pedindo pra acreditar nele. E quando o Hammer some, o Wifis nem tava olhando pra ele, tá ligado? E se ele morreu, porque não apareceu na porra do chat ali do Minecraft, que sempre aparece? Isso aí é bizarro. Era essa teoria que eu tava vendo e, tipo, combina a teoria ainda com a série passada e muito mais coisas, mas isso aí é um vídeo só pra falar dessas teorias. E olha que eu nem fiz um vídeo ainda pra falar da série do Rei de Amarelo lá. Quem sabe aí, se vocês quiserem, eu faço, fale das teorias, fale do Rei de Amarelo e tudo mais. Vocês que sabem. Mas é isso, gente. É uma obra, no geral, bem legal mesmo. É sempre bom ver obras sendo feitas aí com carinho. Todas essas construções foram construídas para esta obra, todas as trilhas sonoras também foram feitas só para essa obra aqui, procurando pelo Leviatã, a gente pode ver lá na descrição. É muito legal mesmo ver essas produções no YouTube, sempre gosto de ver. Então é isso, espero que tenham gostado dessa obra, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!